Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Depois de um momento maravilhoso de louvor e adoração a Deus, esse culto, que nós prestamos a Deus, momento que estamos na presença do Senhor adorando ao Pai em espírito e em verdade, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Hoje é o último dia que nós iremos meditar sobre esse tema, crescendo em amor por missões. Irmãos, esse mês todo falamos em missões e realmente foi um mês ricamente abençoado, graças a Deus. Tanto na igreja, na sede, podemos assim dizer, como na igreja em Campo Limpo Paulista, como em Itupeva e também em Itatiba. Momentos especiais na presença do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esta palavra que juntos iremos meditar agora. Oremos. Deus maravilhoso, Deus bendito, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença. Deus, eu quero pedir uma bênção especial para este momento, eu quero consagrar a ti este momento, Pai. Ó Pai, ordena os teus anjos para que estejam ministrando esta palavra ao coração de cada um dos seus filhos. Que eles recebam a tua bênção nesta noite. Fala, ó Deus, através da tua palavra e nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra para nós é um versículo maravilhoso que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, versículo 16, que nos diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Olha só. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha, meu irmão, olha como é sério. Eu vou ler mais uma vez para você, preste bem atenção. Veja bem, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O que nós entendemos aqui nesse versículo lindo da palavra de Deus? Que o apóstolo Paulo está dizendo que pesa sobre ele essa grande responsabilidade. E nós vamos trazer toda essa realidade que vamos analisar aqui hoje na palavra de Deus, vamos trazer ao nosso contexto, vamos trazer para nós hoje, Vamos imaginar que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para nós hoje, durante o dia, Vamos imaginar assim, e ele está dizendo, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele entendeu perfeitamente que sobre ele estava essa grande responsabilidade, que nós entendamos também, que sobre nós está essa grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus, Ai de nós se não o fizermos, porque estaremos contrariando a uma ordem que foi dada pelo próprio Senhor, não é verdade? Então nós vamos meditar aqui sobre o tema missões na igreja primitiva. Veja bem, missões na igreja primitiva. O termo igreja primitiva, ele é utilizado para se referir a um período histórico do cristianismo e da igreja, entre os anos, veja bem, entre os anos 33 e 325 depois de Cristo. O termo igreja primitiva refere-se à instituição e cristianismo primitivo às suas doutrinas. Foi o início de tudo. O início de tudo. Então nós vamos verificar aqui, nesse último dia que estamos falando sobre missões na igreja primitiva. Nesse período, a igreja estava envolvida em diversas discussões acerca dos conceitos cristãos. É dali que nós temos o nosso padrão hoje como igreja, da igreja primitiva. Ela nos ensinou
tantas coisas que nós seguimos até hoje. Lógico que cada igreja com a sua maneira, não é? Com a sua peculiaridade, mas também conforme a igreja, ela ministra a palavra de Deus, ministra os louvores da sua maneira, mas sempre, irmãos, tomamos como exemplo a igreja primitiva. Vejam só, e foi a igreja que iniciou o processo da execução de missões. Foi a igreja primitiva, foi lá que começou todo esse processo de missões, meu irmão. E até os dias de hoje, em pleno século XXI, a igreja não pode deixar de aceitar esse desafio. Esse desafio que é um desafio missionário. Meu irmão, um verdadeiro desafio missionário. E por ser algo inadiável, não temos mais tempo para perder, irmãos. Não temos mais tempo para perder. Estamos aí diante dos acontecimentos que estão nos envolvendo aí no presente ano, né? Começou ano passado e não parou ainda. Estamos aí enfrentando esse momento tão difícil, tão complicado, mas eu creio que tudo que estamos vivendo é um caminho que está sendo preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas disso, meu irmão. O cenário está pronto. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Eu não tenho dúvidas de que esse é um sinal forte da volta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então vejam só, é um desafio missionário, algo que não podemos adiar, não há mais tempo. Não nos resta outra opção nesse final de tempo e nesta proximidade da volta do Senhor Jesus. Não existe outra opção. A opção é anunciar que o Rei está voltando, Jesus Cristo está voltando. Vamos então verificar que missões estava presente, veja bem, missões estava presente no coração de baluartes da propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estava presente no coração deles, como deve estar presente também no nosso coração. Deve arder em nossos corações o amor por missões, né? Missões. Um dia nós recebemos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, porque alguém foi incumbido desta missão de pregar o Evangelho e chegou até nós e nos convidou para que estivéssemos um dia numa igreja evangélica, ouvindo a respeito do Evangelho maravilhoso, esse Evangelho que transforma, que realmente muda as nossas vidas, não é? Graças a Deus. Então, vamos verificar aqui que missões estava presente no coração da igreja primitiva, não é? O que nos leva a concluir que missões estava presente no coração deles e também deve estar presente no nosso coração, né? Então, nós vamos verificar aqui somente o fato de missões estar presente na igreja primitiva. E, logicamente, você vai entender todo esse plano, todo esse contexto que estamos vivendo hoje, em pleno século XXI. Então, primeiro, você pode anotar aí, né, com calma, pegue aí o teu caderninho, né, a tua caneta, o teu lápis, e anote para depois você estudar melhor sobre isso. Primeiro, missões no coração do apóstolo Pedro. Meu irmão, o coração do apóstolo Pedro ardia por missões. Atos 2, versículo 39, nos diz assim: pois para vós outros é a promessa. Olha só, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Olha só, meu irmão, ele estava se referindo a nós. Ele estava se referindo a nós. Para todos que ainda estão longe, nós estávamos longe de tudo isso. Imagina 325 depois de Cristo, né? Estávamos muito longe disso. Mas ele já estava dizendo aqui: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meu irmão, há um chamado na minha vida, há um chamado na tua vida, há um chamado na nossa vida para cumprirmos missões.
Por isso que nós amamos missões, por isso que a Igreja Batista Casa de Deus se envolve com missões, né? E nós estamos envolvidos por esse amor que nós devemos ter pelas almas perdidas, não é? Então, nós notamos aqui que para quantos o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, para todos aqueles que seriam chamados ainda, e nós fomos chamados, eu e você, fomos chamados para cumprir essa missão de levar ao coração dos irmãos, ao coração daqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, a grande e poderosa bênção de um dia reconhecer que só Jesus Cristo salva e recebê-lo em suas vidas como único e suficiente Salvador. Meu irmão, isso é glorioso, isso é maravilhoso, e Deus conta com cada um de nós. Nós temos esse chamado, é um chamado específico. Muitas vezes a pessoa fica pensando, eu queria tanto ter um cargo na igreja, eu queria tanto ter um cargo, fazer isso ou fazer aquilo na igreja. Meu irmão, você tem um cargo que foi dado diretamente por Deus. Não foi nenhuma comissão que nomeou você para esse cargo. Não foi criada uma comissão para estudar as pessoas que teriam condições para ter esse chamado. Não, esse chamado foi dado diretamente pelo Senhor. Ele nos chamou para que levemos esta palavra de fé, de esperança, de salvação às pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E quando você está levando às pessoas esta palavra de salvação, você está levando a essa pessoa toda a fé que ela precisa, todo o amor que ela precisa, todo o reconhecimento que ela precisa ter a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você tem esse cargo que foi dado diretamente por Deus, foi dado diretamente pelo chefe, porque ele manda em tudo, tudo está sob o controle dele, a igreja está nas mãos dele, nós estamos nas mãos dele, e ele conta conosco nesta missão gloriosa. Sabe quem poderia fazer isso em nosso lugar? Os anjos. Os anjos do Senhor poderiam fazer isso em nosso lugar, irmãos, e o fariam com perfeição. Nós fazemos com imperfeição, não é? Com dificuldade de se locomover de um lado para o outro, não é verdade? Ainda mais num período difícil que estamos vivendo, né? Teríamos dificuldade de se mover de um lado para o outro, e os anjos fariam isso com perfeição, e o fariam rapidamente, não é? Num deslocamento rápido de uma região da cidade para outra cidade, não é? Seria algo maravilhoso, mas ele conta comigo e com você, para que juntos venhamos a fazer missões. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Segundo, então, primeiro, missões no coração do apóstolo Pedro. Segundo, missões no coração de Estevão. Meu irmão, vamos verificar. Olha que linda história. Atos capítulo 7, versículos 51 a 60. Eu vou ler um pouquinho aqui agora para você, tá bom? Eu vou ler aqui agora um pouquinho para você. Atos 7, versículos 51 a 60. Você vai acompanhar essa leitura. Eu estou lendo aqui a Bíblia Revista e Atualizada, tá bom? Então, olha o que diz aqui. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha, meu irmão, olha como é sério isso. Olha como é sério tudo isso que estamos lendo aqui, não é? Versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Olha, meu irmão, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Meu Deus! Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Ouvindo essa sentença aqui de Estevão, eles ficaram furiosos e rilhavam os dentes contra ele, ou seja, rangiam os dentes contra ele, de ódio contra Estevão. Mas Estevão,
cheio do Espírito Santo. Olha aqui o segredo, meu irmão. Olha aqui o segredo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, olha que lindo, que estava à sua direita. Ah, meu irmão, a partir dessa visão, qual era o temor que poderia abalar o coração de Estevão? Qual é o medo que Estevão poderia sentir naquele momento, ao olhar para o céu, cheio do Espírito Santo, e no céu ver a glória de Deus e Jesus? Ah, meu irmão, se você tem uma visão como essa, você sai gritando para a rua, anunciando que só Jesus Cristo salva e que Ele está voltando para levar a sua igreja. Não é verdade? Olha que lindo. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha que maravilha. Olha que visão preciosa, poderosa, que encheu Estevão de fé, de ânimo, de coragem. Nada a partir daquele momento iria abalar a fé de Estevão. Nada poderia colocar medo nele. Ele se encheu de coragem, de ânimo para enfrentar toda aquela multidão que era contrária àquilo que ele estava pregando, não é? Então vejam só, versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Olha, irmãos, que coisa diabólica isso. Será que não tem acontecido muito por aí hoje? Pessoas tapam seus ouvidos para não ouvir falar de Deus, estão tão envolvidas nas trevas, tão envolvidas por obras malignas, que elas tampam os ouvidos para não ouvir falar de Deus. Que coisa terrível, irmãos. Olha só, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, contra Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante isso aqui, vou parar só um pouquinho aqui, só para comentar isso. Por que será que as vestes foram colocadas aos pés de Saulo? Porque Saulo já estava começando a passar por um processo de transformação. E com certeza aquela experiência, né? Aquela experiência que Saulo assistiu, com certeza acrescentou na fé do apóstolo Paulo, que depois passou a ser chamado de Paulo, né? Antes Saulo e depois Paulo. Com certeza isso acrescentou demais. Irmãos, experiências que nós vemos na nossa vida cristã aumentam a nossa fé. Quantas experiências você já participou, você já viu? Posso relatar para vocês várias experiências, mas o tempo aqui não me permite. Quantas experiências já tenho visto, tenho experimentado em Deus? Quantas curas, milagres, manifestação do poder de Deus eu já assisti na minha vida, e isso tudo alicerçou a minha fé. Isso tudo pavimentou a estrada da minha caminhada cristã. Ai, que lindo, meu irmão. É verdade. Glória a Deus. São experiências e com certeza o nosso Deus já estava preparando Saulo para uma missão gloriosa. Deus está preparando você para uma missão gloriosa. Ele tem um chamado na tua vida para missões, meu irmão. Glória a Deus. E o que aconteceu? Depois que eles lançaram aos pés de Saulo as vestes, deixaram ali aos pés de Saulo, eles apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ah, meu irmão, naquele momento ele tinha convicção para o lugar para onde ele estava indo. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza que se você tombar aí nesse sofá agora aí, né, e deixar o nosso convívio, você tem certeza para onde vai? Você tem certeza, como Estevão tinha aqui nesta ocasião? Precisamos ter essa certeza, não é? E ele olhou, apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Olha que lindo, com essas palavras ele partiu. Olha o que é um coração envolvido por missões, meu irmão.
Olha o que acontece num coração envolvido por missões. Que experiência linda, que experiência maravilhosa. O nosso amado irmão Estevão, eu creio que no céu ele vai contar para nós essa experiência. E o interessante, irmãos, observar que ele ainda pediu ao Senhor, não lhes imputes esse pecado, não lhes imputes esse pecado. Será, irmãos, que nós iríamos partir desse jeito, ou iríamos ali ficar bravos com as pessoas que estavam nos apedrejando? Como nós receberíamos tudo isso? Sabe por que ele orou assim? Porque o seu coração estava cheio de Deus. Seu coração estava cheio do amor de Deus, seu coração estava cheio do Espírito Santo de Deus, e ele ao contemplar aquela visão, ele pediu, Deus, não considere esse pecado, perdoa-lhes, semelhantemente a Jesus na cruz, não é? Quando ele diz, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, não é? Não sabem o que estão fazendo, não é? Veja só, ele, a partir daquele momento, a única coisa que ele considerava era a visão gloriosa que ele tinha naquele momento. Veja que maravilha, que glorioso, que maravilhoso, que poderoso é isso, né? Que poderoso que é isso. Glória a Deus, glória a Deus. É muito importante você ter essa experiência e pedir a Deus uma oportunidade para fazer missões. Peça ao Senhor essa oportunidade. Peça ao Senhor esta gloriosa oportunidade que Ele vai conceder a você. Não é? Graças a Deus. Nessa semana, há 2 semanas atrás, conversando com o irmão André, lá de Campo Limpo, ele me disse que ele teve essa experiência, ele saiu à rua ali, pertinho da casa dele, e ele pediu para Deus que ele queria ter uma experiência, e de repente apareceu lá um jovem, ele começou a conversar com ele, e ele falou do grande amor de Deus a esse jovem, e ele recebeu tão bem aquela palavra, que inclusive agora eles trocam mensagens, e ele ali incentivando aquele jovem, para que ele realmente assuma uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então é o que nós devemos fazer, irmãos. É o que nós devemos fazer, assumir essa posição ao lado do Senhor Jesus, dizer, Senhor, eu quero ser realmente um missionário, né? Através da minha vida. Às vezes você não saiba falar, tenha muita dificuldade para falar, mas através da tua vida você estará fazendo missões, porque onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, as pessoas estarão vendo ali a tua vida e será uma missão gloriosa, você através da tua vida, retratando o que é uma vida colocada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que bênção, né? Terceiro, estamos falando sobre missões na igreja primitiva. Terceiro, missões no coração de Filipe. Vamos ver aqui, missões no coração de Filipe. Vamos olhar aqui, Atos 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 a 8. Olha só o que diz aqui. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Fazendo o quê? Fazendo missões. Que maravilha, não? Fazendo missões. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Olha, por que será que atendiam? Porque a unção de Deus estava presente, né? A unção de Deus estava presente. Então, veja só, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, através do agir de Deus na sua vida. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, olha o que é o poder de Deus, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Que missão especial, maravilhosa. E houve grande alegria naquela cidade. Olha que bênção, missões na vida de Filipe, ele sendo usado tremendamente por Deus, não somente anunciando o evangelho, mas Deus vendo a sua disposição em cumprir missões, Deus vendo, contemplando o coração de Filipe, Deus fez algo mais ainda, usou Filipe como instrumento de milagre nas mãos de Deus. Olha que maravilha, um instrumento usado nas mãos de Deus para levar a cura, para levar salvação, né, às pessoas que estavam por ali. Glória a Deus, que maravilha.
Filipe pregando em Samaria. Olha que maravilha, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Quantos exemplos maravilhosos estamos vendo aqui, não é? Quantos exemplos preciosos para nós. Primeiro, missões no coração do apóstolo Pedro. Depois, missões no coração de Estevão. Vimos agora missões no coração de Filipe. Mas eu tenho mais para você. Agora nós vamos ver missões no coração de Paulo. Eu tenho certeza que você está curioso para ouvir sobre missões no coração de Paulo. O apóstolo Paulo iniciou o seu trabalho de missões na cidade de Damasco. Por quê? Porque exatamente na estrada de Damasco ele estava caminhando ali, né, fazendo o seu trabalho de perseguidor aos cristãos. Você conhece bem a história, né? Mas você sabe que Paulo, antes chamado Saulo, era perseguidor dos cristãos. E ele estava lá no caminho de Damasco para perseguir, para matar cristãos. Mas, de repente, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Uma luz poderosa brilhou ali e ele, segundo nos relatam os historiadores, segundo está escrito na Bíblia, ele caiu, né? Caiu do cavalo. Aquela luz foi tão forte que ele foi ao pó. Foi ao pó. Quantas pessoas estão precisando ter uma experiência dessa, né? Porque nós falamos da luz, e ele não consegue acreditar na luz. Mas, de repente, essa luz brilhou no caminho de Saulo, e ele teve aquela experiência maravilhosa com Deus. Veja que poderoso é isso, né? Então, ele iniciou seu trabalho de missões na cidade de Damasco. E ele se envolveu tanto com missões, que no livro de Atos mesmo, capítulo 20, versículo 24, ele fez uma declaração impactante, que até hoje leva as pessoas a viver a mesma realidade. A mesma realidade. Olha só, que versículo poderoso. Atos 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que maravilha! Olha o que aquele antes perseguidor de cristãos e agora perseguido. Veja a transformação que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, que o levou a fazer esta afirmação. Ele dizia o quê? Que nada na minha vida é mais importante, nada na minha vida é mais precioso do que dar testemunho do Evangelho, testemunho da verdade que é Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Meu irmão, quando eu me formei no Seminário Teológico Batista Nacional em 1992, misericórdia, faz tempo, né? Faz tempo. No final de 1992. Naquela ocasião eu fui escolhido pelos meus amigos e pelas outras classes lá, porque eu já havia ministrado lá no seminário, né? Porque nós tínhamos, todos os sábados nós tínhamos ali cultos, né? Tinha um período, tinha um culto, e eu cheguei a ministrar a palavra lá num culto. Eu não sei se foi por isso, Deus me abençoou tremendamente naquele dia, lá para os alunos lá do seminário, não sei se foi por isso, mas eles me escolheram. As turmas, que não foi só a minha classe, mas 2 turmas que se formaram, eles me escolheram para ser o orador da turma. Olha que responsabilidade. E qual foi o versículo que eu li? Qual foi o versículo que eu li? Eu tomei esse versículo para mim, eu carrego até hoje esse versículo como um lema para a minha vida. Olha só, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Há uma carreira a seguir. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que maravilha, não? Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Observemos então que mais à frente, Paulo escreve uma carta a Tito. Tantas cartas o apóstolo Paulo escreveu, né?
até carta quando ele estava na prisão, ele escrevia cartas, não é? Depois você pode aprofundar, conhecer mais detalhadamente a história do nosso irmão Paulo, que nós vamos conversar com ele no céu. Ele vai contar cada história para nós, irmãos. Vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. Então, observando um pouco mais à frente, ele escreveu uma carta a Tito, seu filho na fé. Era filho na fé do apóstolo Paulo. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meu irmão, imagine com que alegria o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tito, encorajando Tito na sua missão, porque Tito também estava fazendo missões, né? Encorajando a Tito na sua missão. Ele estava encorajando e dizendo a ele: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Aquilo encheu o coração de Tito de alegria, de esperança, de fé, de convicção e de vontade, de desejo de anunciar cada vez mais Jesus Cristo, não é? Glória a Deus, que maravilha. Quinto e último, olha, nós vemos quinto e último. Primeiro, missões do coração do apóstolo Pedro. Segundo, missões do coração de Estevão. Terceiro, missões do coração de Filipe. Quarto, missões do coração de Paulo. E por último, missões no coração dos crentes primitivos. É aí que tomamos para nós esta missão. Ai, que maravilha, não? Louvado seja Deus. Vejam só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Missões no coração dos crentes primitivos, os crentes da igreja primitiva, e missões no nosso coração hoje, em pleno século 21. Diz assim: mas recebereis poder, oh aleluia, a unção do alto sobre a tua vida, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E parafraseando aqui, até aos confins da terra, ou seja, até Jundiaí, Itupeva, Campo Limpo Paulista e Itatiba. Isso sem contar as outras que virão, que estão chegando por aí. Veja que maravilha. Até os confins da terra. Então chegou até nós esta missão gloriosa de anunciarmos Jesus Cristo, esse poder fantástico, esse poder maravilhoso. Mas veja o que era necessário: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui, meu irmão? Aprendemos aqui que sem o Espírito Santo não existe a possibilidade de fazermos missões. Meu irmão, é sério, não? É muito sério isso. Sem o Espírito Santo, não há em nós a condição de fazermos, de executarmos esse trabalho tão lindo sobre missões. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, através de nós. E Deus conta com cada um de nós. Ele quer nos usar como um canal de evangelização. Ele quer nos usar como instrumentos vivos de poder em suas mãos, para que possamos transmitir, levar a mensagem da verdade do Evangelho, esse Evangelho que cura, salva, esse Evangelho que nos leva ao batismo com o Espírito Santo, esse Evangelho que nos orienta a respeito da volta de Jesus, esse Evangelho que nos ensina como viver uma vida que agrade a Deus. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Que maravilha, que maravilha. Meu irmão, a que conclusão nós chegamos? Qual é a conclusão que nós chegamos? Que missões é o verdadeiro segredo, do crescimento da igreja. É por isso que nós estamos fazendo missões em Jundiaí, em Itupeva, em Campo Limpo Paulista e em Itatiba. E vamos continuar fazendo missões, cumprindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a recomendação do Senhor Jesus Cristo. Então, missões é o verdadeiro segredo do crescimento da igreja. Muitos trabalham para que isso realmente aconteça. Outros planejam diferentes formas de atuação. Mas, na verdade, a melhor maneira para que o crescimento aconteça
A melhor maneira para que o crescimento da igreja aconteça é através das missões efetuadas pela igreja. É através de missões, né? Graças a Deus. Então vejam só, missões é uma ordem. Meu irmão. Missões é uma ordem que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma ordem, não é uma simples recomendação. Como é sério isso, não? Não é uma simples recomendação, é uma ordem. Isso nós encontramos, esta ordem que foi dada, que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus, nós encontramos quando ele afirmou lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando ele nos afirmou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem do Senhor Jesus. Meu irmão, Jesus, ao utilizar o termo ide, ele estava dizendo claramente assim: quando vocês forem, interessante isso, ele estava dizendo claramente assim: quando vocês forem, isso significa que Jesus considerava que eles iriam. Então, quando Jesus está dizendo para nós, ide, ele já está considerando que nós realmente vamos. Que maravilha que é isso, meu irmão. Jesus já está considerando a nossa ida, já está considerando o nosso cumprimento, porque o nosso prazer é agradar a Deus, o nosso prazer é obedecer a Deus. Então, cumprir o ir de Jesus é fazer missões. Cumprir o ir de Jesus é fazer missões. Então, Jesus já considerava que eles iriam realmente, mesmo sem ele ordenar. Ele sabia que eles iriam. Por quê? Porque aquilo que fez bem para nós queremos falar para outras pessoas. Igual o medicamento que você toma. Você terá um probleminha de saúde, você toma um medicamento que fez bem para você, e se chegar alguém perto de você e falar que está com o mesmo problema que você tinha, na hora você vai falar: olha, eu tomei esse medicamento, vá lá e compre agora, porque não precisa nem de receita médica. Vai lá e compre e você vai ficar curado desse mal aí que está na tua vida, né? Nós temos prazer em falar para as pessoas. Então nós temos o prazer também em falar para as pessoas do medicamento santo, divino, né? Esse medicamento maravilhoso que veio do céu, esse medicamento que veio para curar a nossa alma, para nos restaurar para Deus, para renovar as nossas forças, para nos colocar nesse caminho e para colocarmos a mão no arado e nunca olharmos para trás, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor, não é? Então, é aquele medicamento santo do céu que vai nos propor a grande oportunidade de colocarmos a mão no arado do Evangelho e não olharmos nem para trás, vamos avante, anunciando que só Jesus Cristo salva. Isso é missão, meu irmão. É a missão que está sobre o meu ombro, é a missão que está sobre o teu ombro. Que maravilha, não? Você está disposto a atender isso, meu irmão? Você está disposto a atender essa ordem do Senhor Jesus Cristo, que não é uma recomendação, é uma ordem que Ele nos deu? Você está disposto a isso? Talvez alguém esteja pensando agora: mas pastor, eu tenho uma grande dificuldade em falar. Quando começo a falar, eu não tenho problema eu não sou gago, por exemplo. Eu não sou gago, mas eu começo a falar, eu começo a gaguejar. Eu não consigo, eu começo a ficar nervosa, a minha mão começa a transpirar, eu não consigo. Ah, meu irmão, mas Deus quer te usar, e se você se colocar à disposição dEle, Ele vai te usar do jeito que você é, do jeito que você é, ou que você seja gago, que você seja tímido, Ele vai te usar, do jeito que você é, você nem vai perceber. Quando você falar com alguém, aquela gagueira vai desaparecer, aquela dificuldade que você tem vai desaparecer por completo, e você vai ter o grande prazer de anunciar Jesus Cristo, e depois você vai dizer: mas como foi que eu falei tudo isso? Eu não imaginava como Deus me usou, e Ele usa. É poderoso isso, meu irmão. Experimente fazer isso, peça para Deus colocar alguém perto de você, e está tão fácil hoje. Onde você vai, as pessoas já dizem, não é? Ai, quando vai acabar isso? Não está fácil.
como está difícil, está complicado, né? Está complicado. E se alguém chegar para você e dizer assim, mas onde está Deus que deixou acontecer tudo isso? Pode acontecer. Aí você vai dizer, e onde está o homem para olhar para Deus? Onde está o homem para olhar para Deus? Não é verdade, meu irmão? Eu creio que Deus deixou o mundo todo no cantinho para pensar. Para pensar. Eu espero que as pessoas estejam pensando muito bem e estejam dispostas a colocar a vida nas mãos de Jesus como um verdadeiro missionário da salvação, dessa obra gloriosa que é Jesus Cristo, a nossa gloriosa e bendita salvação. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Talvez alguém esteja aí passando por um momento de dificuldade, talvez enfermo, talvez até infectado por esse vírus, está aí participando nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero que você acredite em Deus, acredite em Deus. Eu vou falar com aquele que um dia se levantou e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quero que você se desprenda de tudo que te envolve aí agora no mundo, nessa correria. Se você não conseguiu ouvir a mensagem, pare somente agora, pelo menos um pouquinho. E se liga em Deus, que eu quero fazer uma oração específica por você. Vamos orar? Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, que nos ama de uma maneira impressionante. E nós queremos te adorar nesse momento, te glorificar, te exaltar, dizer que o Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é tudo na nossa vida, o Senhor é tudo que nós precisamos. Receba dentro de ti, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, estende a tua mão bendita e gloriosa agora sobre a vida de cada um dos seus filhos. Talvez nesse momento haja alguém acompanhando, está nos assistindo agora, e não importa como ele está nesse momento, o que importa é que nesse momento ele está sendo colocado diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Há um poder extraordinário na oração. Ó Pai, a tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que 2, 3 pessoas concordarem, ligarem na terra a respeito de um pedido, o Senhor vai concordar no céu. Atende agora o teu filho. Se houver alguém enfermo, visita agora e cura, faz o milagre. Se houver alguém desempregado, abre uma porta de emprego para o teu filho. Neste momento, Pai, que nessa semana ele tenha uma experiência gloriosa com o Senhor, que ele possa receber uma mensagem, uma ligação telefônica, que ele possa receber, ó Deus, uma mensagem dizendo que ele foi aprovado, que ele seja chamado, ó Deus, para fazer exame médico. Que as pessoas digam, que alguém diga para ele, olha, você foi aprovado na seleção que foi feita. Abençoe poderosamente. Deus é aquele que está dizendo, Senhor, eu quero fazer missões. Oh, aleluia! Essa palavra tocou no coração do teu filho e ele está dizendo agora, eu quero fazer missões. Deus, entra nesse coração, derrama a tua unção sobre ele, derrama o teu poder sobre ele, derrama sobre ele a tua capacitação do céu, para que ele venha a ser um instrumento afinado, um instrumento de poder usado nas suas mãos, para anunciar que só Jesus Cristo salva, e que ele possa sentir a alegria, o prazer, como as pessoas que nós vimos hoje, da igreja primitiva, que nos ensinaram, que deixaram para nós o grande incentivo, que é anunciar o evangelho maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero abençoar cada lar, cada família, que a tua paz seja estabelecida nesse lar agora, através da unção maravilhosa do teu poder, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, chegamos no final. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, viu? Fique firme aí, porque vale a pena servir esse Deus. Meu irmão, acredite nisso. Eu vos amo em Cristo Jesus. Um forte abraço.